Mas a gente vai fazer uma coisa mais importante agora do que ficar ouvindo a minha história, que é ouvir o que Deus tem para falar com a gente hoje. Mas antes disso a gente vai orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos com tantas pessoas diferentes. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui hoje, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito obrigado porque é um privilégio. É um privilégio para mim estar aqui compartilhando um pouco do que o Senhor tem feito, do que o Senhor tem falado comigo. É um privilégio de estar na minha casa, com a minha família, com os meus irmãos. Muito obrigado por isso. Mas eu sei, Senhor, que se o Senhor não me ajudar, se o Teu Espírito Santo não agir nessa hora, não vai sair nada de bom. Então eu te peço, Pai, que fale através de mim, fale através do meu coração, que ele seja cheio de humildade, de sinceridade, para ouvir e transmitir aquilo que o Senhor quer dizer, e não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que a gente precisa ouvir a começar de mim. Que os nossos corações possam estar abertos, Pai, para receber o que o Senhor tem para nos dizer. E que possa gerar transformação na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Amém. Bom, eu, apesar de ser batista, geralmente quando eu vou preparar um esboço, eles são meio presbiterianos. Sempre tem um título e 3 pontos. Mas dessa vez isso não funcionou. E aí talvez possa parecer um pouquinho confuso, porque não vai ter os pontos que facilitam um pouco de entender. Mas vamos lá. Em Lucas 2, 36 a 38. Nós vamos falar sobre alguns fatos, 5 fatos sobre a vida cristã. Lucas 2, 36 a 38, conta a história de uma mulher que geralmente a gente não ouve muito falar sobre ela. Ela chama Ana, era uma profetisa e era filha de Fanuel. Fala assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casaram. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, para mim, é um resumo de como deve ser a nossa vida. Ela era uma mulher que tinha vida de adoração e testemunhava. Ela adorava o Senhor e falava de quem era Ele para outras pessoas. E é interessante que aqui fala que ela era viúva. E ela foi casada durante somente 7 anos. Bom, eu não sou casada para dizer se isso é tão pouco tempo, né, ou muito na prática. Mas eu sei que quando nós que somos cristãos, pensamos em casar, a gente não pensa em casar para ficar só 7 anos e o marido morrer, ou a esposa morrer. E naquela situação que ela era uma mulher e antigamente, ser viúva tinha um peso muito maior do que hoje. Ela foi casada só 7 anos, já tinha 84 anos, então tinha muito tempo que ela era viúva. E era idosa. É interessante que ela tinha algumas circunstâncias na vida dela que ela poderia usar como desculpa para não fazer nada. Já sou velha, já estou cansada, já servi muito a Deus. Ah, eu não tenho marido, eu perdi meu marido, que trágico. Ou, nossa, meus sonhos não realizaram, não foi como eu esperava. Ela poderia usar isso como desculpas e seria legítimo. Meu avô tem exatamente 84 anos e ele não tem essa disposição que a Ana tinha. Ele é cristão há muitos anos. Mas ela ficava no templo dia e noite. E ela testemunhava de quem era o menino que fala que é Jesus, né? Falava sobre ele, sobre o Messias para todos. Falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Bom, a gente já sabe que todos nós pecamos, né? Está escrito isso em Romanos 3, 23. A gente também sabe que todos foram feitos filhos de Deus, todos aqueles que acreditaram, né, no sacrifício dele, que ele morreu e que isso nos salva. Todos esses foram feitos filhos de Deus. A gente também sabe que a gente é geração eleita e que Ele nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. Tá, mas
Então, o que tem nos faltado para a gente fazer mais? Ah, mas eu já faço parte de algum ministério na igreja. Ok, muito bom. Mas a gente sempre pode fazer mais do que a gente tem feito. O que tem nos faltado para fazer mais? Pensem, respondam. Eu fiquei me perguntando isso, sabe? Vamos abrir em João 1. A gente vai ver rapidamente 3 histórias. A primeira está do versículo 35 ao 42. Conta sobre André e Simão. Eles eram discípulos de João Batista e ouviram ele falando. André era um dos discípulos e ouviu falando a respeito de Jesus, que Jesus era o Messias. Ele ficou contente com a notícia, ele acreditou, teve fé nisso, e a primeira coisa que ele fez foi contar a respeito disso para o seu irmão. Vou ler aqui rapidamente. No dia seguinte, versículo 35, tá, gente? No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele ouviu sobre Jesus, ele acreditou, ainda que ele não tivesse visto, ainda que ele não tivesse vivido experiências, e a primeira coisa que ele fez foi falar dessa notícia para o seu irmão. E aí, do 43 ao 49, a gente não vai ler, conta a história de Filipe e Natanael, que é uma situação parecida. Jesus viu Filipe e chamou ele para seguir. Filipe seguiu a Jesus e foi contar a respeito disso para Natanael. Só que Natanael não acreditou, ele não desistiu, foi um pouco insistente e Natanael resolveu ir com ele. Ele chamou: Vamos lá para você ver do que eu estou te falando. E Natanael foi com ele e ele também creu. E em João 4 a gente conhece a história da mulher samaritana. Ela estava andando com o Senhor, aliás, ela estava num poço conversando com o Senhor, com Jesus. E aí no versículo 25, depois de uma longa conversa, ele fala assim: disse a mulher, na verdade, eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. E aí no 28 fala que ela deixou o seu cântaro e ela foi à cidade falar com o povo sobre isso. É uma situação bem parecida com o de André e de Filipe. Ela ouviu sobre Jesus e a primeira coisa que ela foi fazer, a partir do momento que percebeu que era o Messias, ela foi falar para outra pessoa, foi testemunhar, foi para a sua cidade. E aí ela chegou lá, falou: Vinde, veja, né, o Cristo, o que ele tem feito. E aí lá no versículo 39, fala assim: Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos creram nele. Interessante, ela testemunhou e por causa do que ela falou, muitos acreditaram. Eles ouviram Jesus e volta a dizer que eles creram. E aí no 42, eles testemunham para ela uma diferença nisso tudo. Eles falam assim à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, eles creram, mas passaram a ter um tempo com o Senhor. Tiveram 2 dias, tiveram um tempo com Jesus. E então, eles dizem que não só porque ouviram ela dizer, eles passaram a crer, porque eles ouviram e viram. E a gente tem várias histórias assim na Bíblia. Então, primeiro ponto, Jesus nos salvou, né? Ele tirou a gente do império das trevas e nos levou para o reino do amor dele, o reino dele. Isso é uma guerra.
Ele guerreou por nós, venceu essa guerra por amor. Segundo, nós somos chamados para a luz. Somos chamados para viver nessa luz, andar nessa luz e transmitir essa luz. Não adianta sermos luz e ficarmos escondidos. Não vai servir de nada. Terceiro, a gente precisa ouvir a palavra de Deus e acreditar, ainda que a gente não veja os milagres, ainda que a gente não veja nenhum sinal de que seja verdade. A gente precisa crer no que Deus está dizendo. O quarto ponto é que a gente precisa testemunhar, frutificar. Não adianta a gente ouvir a palavra de Deus, crer e guardar pra gente. A gente vai ter ouvido, mas não vai ter entendido, porque a Bíblia toda fala sobre transmitir isso. E o quinto fato é que a gente precisa permanecer. E é nesse ponto que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Em João 2, do 1 ao 11, conta o primeiro milagre de Jesus. Ele estava na festa de casamento e ele transformou a água em vinho. E aí no versículo 11, fala que... deixa eu só ler aqui, para ser melhor. No versículo 11 fala assim: Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória aqui, nesse sentido, numa outra versão, fala natureza divina. No capítulo de João 1, que é esse versículo que eu acabei de ler, no 2, no 1 conta como alguns discípulos passaram, como algumas pessoas passaram a ser discípulos de Jesus. E diversas vezes falam que eles creram em Jesus. E aqui no 11, que é uma situação depois, que eles já estavam andando com Jesus, falam que então eles creram. Eu fiquei pensando, se eles já acreditavam, como assim agora eles creram? Então eles não acreditavam de verdade? Como é que é isso? E eu entendi, para mim, que a fé foi testificada pelo milagre. Quando nós conhecemos a Jesus, lógico que cada um tem um testemunho, mas em geral a gente ouviu alguém falando de Jesus pra gente, ou viu alguém que era cristão e aí ficou interessado em conhecer, ou passou em frente a uma igreja e resolveu entrar, mas de alguma forma ou de outra foi por meio de uma pessoa, né? E a gente aceita aquela situação de alguém aceita Jesus, a gente levanta a mão, eu aceito e tal. É um ato de fé, porque geralmente nessa fase a gente ainda não conhece muita coisa sobre Jesus. A gente ouviu falar algo sobre ele e a gente acreditou e resolveu aceitar em nosso coração e se tornar cristão, mas a gente ainda não conhece. Depois que a gente vai andando com ele, vai tendo uma vida de leitura da palavra, de oração, de conviver em comunhão com as pessoas e ouvir os testemunhos delas, essa fé, essa crença, ela vai sendo fortalecida. A gente pode dizer, assim como o povo lá samaritano, que mais do que crer porque ouviu falar dele, a gente viu, a gente ouviu. Nós somos conhecidos como uma geração inconstante. Quando a gente estuda comunicação, a gente ouve falar sobre uma geração líquida, que eles costumam dizer. É uma geração muito diversificada. Hoje não se ouve só música clássica, hoje se ouve de tudo. Tem muitos gêneros e cada dia que passa surgem mais gêneros. Hoje as pessoas vestem de tudo quanto é jeito, não é só de smoking e de vestido longo. Cada um se veste no seu jeito, no seu estilo. Alguns falam gírias, outros não, outros falam formalmente, outros falam errado, enfim. Tem pessoas diversas. Se a gente olhar para o lado daqui, então é muito legal que eu estou vendo todo mundo, eu vejo como que é diversificado só aqui dentro. E isso é bom. É bom que a gente aprende a respeitar as diferenças. Mas tem um outro fator sobre essa geração líquida, é que a gente é inconstante. Ao mesmo tempo que a gente gosta de rock, daqui a uns dias a gente está gostando de funk. Tá? O exemplo é muito extremo, tem gente discordando de mim, mas é só para vocês entenderem. Mas é muito difícil, mas tem de tudo hoje em dia. O fato é que a gente muda. O fato é que a gente muda muito, sabe? É capaz de mudar aos extremos. Não só no que a gente ouve, no que veste, mas no que a gente gosta, até nos relacionamentos hoje em dia. E
por que não nas crenças? Um dia a pessoa ela é cristã, no outro dia ela é ubandista, no outro dia ela não crê em nada, depois volta a ser cristã, depois é outra coisa, é nulo, é tudo, sabe? É uma geração que gosta de experimentar tudo para se conhecer. Mas essa inconstância não é só para quem não é cristão, sabe? Não é só fora da igreja. A gente também sofre com isso, sabe? É natural que tem dias a gente está super apaixonado por Jesus e queira gastar horas dentro do quarto orando, horas na igreja, lendo a Bíblia, capítulos atrás de capítulos, mas é normal também que tem dia que a gente pensa assim, vou ler mais tarde, vou assistir aquele filme. E aí acaba não lendo, depois é um dia, outro dia, fica uns dias sem ler a Bíblia. Quem nunca? Eu já. É normal, pode acontecer. Mas não deveria ser. A gente não pode se conformar com isso. A gente tem que preocupar em ser constante no relacionamento com o Senhor. Quando eu olho para minha avó, eu nasci num lar cristão, minha família materna é toda cristã, e eles conheceram a Cristo todos por meio da minha avó. Então ela é tipo a referência crente da família. E ela já é bem idosa. E eu olho para ela, olho para o meu avô, olho para outras pessoas que eu conheço que têm avós que são cristãos, ouço as histórias deles e o que eu ouço dizer é que um dia eles conheceram a Jesus, começaram a frequentar a igreja, andar com o Senhor e não ouve-se dizer que um dia eles resolveram ver como era o mundo lá fora e ficaram um tempo e voltaram, ficaram um tempo e voltaram e ficaram indo e voltam. Eu nunca ouvi isso, talvez tenha, mas quando eu ouço falar dessa geração dos nossos avós, eu ouço dizer que eles eram constantes em tudo, não só nisso, nos compromissos, casamento, por exemplo. Quando eles entravam num casamento, não era pensando na possibilidade de dar errado, casava para fazer dar certo. Hoje, muitos de nós já casam pensando, se não der certo, né? Não deu. Deixa eu usar a Bíblia a meu favor aqui, né? A gente gosta de fazer isso. O fato é que a gente precisa aprender com essas pessoas. Ainda que nós sejamos conhecidos como uma geração inconstante, que tem a ver com a história, né, tem justificativas para isso, nós não podemos ser assim. Não podemos, mas não convém que sejamos assim. A gente, quando está dentro da igreja, literalmente, num culto, é muito fácil a gente orar, cantar, chorar, ler a Bíblia. E a gente canta coisas muito fortes no louvor, que eu acho que nem sempre a gente para pensar o que está cantando, sabe? Porque são coisas muito fortes. E tipo, eu vou para a Coreia do Norte se o Senhor me mandar. E aí, será que vai mesmo? É bem isso que a gente canta, só não é com essas palavras, né? Será que a gente tem permanecido em fé? Eu, como disse, nasci em um lar cristão. E eu era uma criança muito religiosa. Achava que eu era a mais santa, a mais certa, porque eu não fazia nada de errado, não falava mentira, não colava, não ficava com ninguém, que não sei o que, isso. Muito santa. Mas o meu discurso era diferente do que eu achava. Para eu entender que eu achava que eu era isso, demorou muito tempo. Porque o meu discurso era um discurso crente também. Eu amo todo mundo. Tem que falar de Jesus para todo mundo. Tipo, eu amo essas pessoas que não conhecem o Senhor. Minha cabeça pobre, coitados. Uma coisa, o discurso era um, mas o coração era outro. Eu achava que eu era melhor. E aí eu entrei na adolescência, houve uma situação bem complicada na minha casa. Eu não vou poder contar muito do testemunho, que é longo. Mas houve uma questão bem complicada lá, e aí eu fiquei rebeldezinha. Aconteceram várias coisas. Eu tive doença, problema na família, na escola. Tudo de uma vez. E aí eu entrei em depressão, me odiava, me achava mais feia, mais burra, mais tudo. Queria suicidar, fui tentar suicídio, não consegui, graças a Deus. Aconteceram coisas assim. E eu tinha muita baixa autoestima. Muita depressão. E aí, passado um tempo, eu fiquei um tempo na casa da minha prima lá no Rio, e aí eu fui num culto. O pastor começou a falar sobre como era o tempo de Jesus, como que era difícil e tal. E aí ele estava falando uma coisa e eu só estava ouvindo Jesus falando para mim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu lembro da pregação, não era isso que ele estava falando. Mas
só ouvia isso. E aí, nesse dia, eu pela primeira vez senti que Jesus me amava. Sempre fui da igreja. Isso eu tinha o quê? 16 anos, mais ou menos. E aí, não mudou minha vida de um dia para o outro. Depois que eu entendi isso, que eu resolvi voltar a ir na igreja, a ter comunhão com o Senhor. Não mudou, sendo bem sincera. Demorou um bom tempo e eu ainda fiz muitas escolhas erradas depois disso. O meu testemunho, até metade de 2014 mais ou menos, início de metade de 2014, é marcado por inconstância. Um dia eu estava trabalhando num lugar, depois de uns meses estava em outro, aí eu estava fazendo um curso, vi que não era aquilo, de faculdade, mudei para um outro, aí eu tive que parar por questões financeiras, e depois eu estava pensando em fazer outro, cheio de confusão, cheio de escolhas precipitadas. O único namoro que eu tive também foi bem complicado, e aí, em 2014, teve uma situação no último emprego que eu passei, que eu fiquei um período de experiência e falei que eu não queria ficar lá, porque era muito complicado, muito complicado. Estava mexendo muito com a minha fé, até. E aí eu senti que eu deveria sair desse emprego, não sabia o que eu ia fazer, mas resolvi sair. Aí foi legal, né? Camila, você está saindo de mais um emprego? Meu Deus, como é que você vai fazer? Já vai para outra, que não sei o quê. Meus pais ficavam falando isso. E eu tinha muita certeza que era para eu sair. E eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que é para eu sair. E aí eu, por fé, saí desse emprego. E aí teve um dia que eu fui orar ao Senhor, alguns dias depois, e eu chorava muito. Eu costumo dizer que foi uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida. Pedido de socorro mesmo. Deus, eu estou cansada da minha vida. Toda escolha que eu faço dá errado. Todos os empregos, as faculdades, relacionamento, nada dá certo. Não quero mais decidir nada, porque eu sou péssima em decidir, vamos ser sinceros. Eu sou uma péssima pessoa para escolher o que eu quero fazer. Então, escolhe por mim. O Senhor conhece o meu passado, o Senhor conhece o meu presente, o meu futuro. Só que sem choro, né, gente? Não foi assim bonitinho, com essas palavras. E eu comecei a pedir, Deus, por favor, decide a minha vida. Eu não quero escolher mais nada. O Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Se eu mandar eu ir para o outro lado, eu vou. Desde que eu esteja fazendo sua vontade, porque aí eu sei que vai ser bom. No dia seguinte, o Felipe Maciel, irmão da Isabela, eu nem sei se eles sabem disso, acho que eu nunca falei isso, ligou para mim, mandou uma mensagem, na verdade, no dia seguinte da oração, perguntando se eu ainda trabalhava como designer, comecei a fazer algumas perguntas sobre visão missionária, para ver o que eu pensava, se eu era doida mesmo, como parecia ou não. E aí ele foi pedir meu portfólio, eu mandei. E é engraçado que quando ele começou a falar comigo, eu senti uma alegria sem saber o que era. E eu fiquei assim, gente, será que é alguma coisa, fazer algum serviço para mais? Nossa, isso é muito legal, né? Que não sei o que. Mal sabia o que era. E aí eu mandei e falei assim, ó, muito obrigada, não sei o que é não, mas muito obrigada mesmo assim. E aí ele introduziu o assunto falando que ele estava precisando de alguém para trabalhar como designer missionário lá na Max. E aí, alguns dias depois, o pastor Maia entrou em contato comigo, me chamaram para ir para lá. Eu falei que eu só iria se acontecessem 3 situações, que coincidentemente ou não é uma exigência deles. Que a igreja abençoe e que os pais abençoem. Aliás, essas 2. E a terceira, que era a minha, que eu teria que pagar minhas contas, porque eu estava trabalhando, fiz contas, tinha um custo considerável a pagar e eu não estava trabalhando. Em 2 meses aconteceu um milagre, consegui pagar isso, meus pais abençoaram como nunca abençoaram nada na minha vida, e o pastor Daniel ficou muito feliz, incentivando aí, tudo muito bem. Mas ainda assim na minha cabeça eu ficava, Deus, não é possível, o Senhor está me chamando para fazer missões agora. Desde criança eu falava que eu ia ser missionário. E eu entendi que em algum momento eu ia ser, mas eu pensava que eu ia casar, ia demorar muitos anos para isso acontecer. E aí quando esse convite aconteceu, eu fiquei, Deus, não é possível, alguns meses atrás eu estava fazendo coisa errada, por que o Senhor está me chamando? Tem tanta gente melhor para chamar. E aí Deus usou pessoas dessa igreja, da nossa cidade, para vir falar comigo coisas que elas não sabiam, confirmando a minha ida. Beleza, eu fui para lá, trabalhei na agência, no meio do ano eu entendi que era para fazer o CT, fiz o CT e agora eu vou trabalhar em outra área, vou trabalhar com os refugiados
na aula de português e cultura. Bom, como eu estava falando da geração inconstante, a minha história, como eu resumi, era muito inconstante. Se tornou constante depois que eu resolvi resolvi obedecer, responder o chamado de Deus, o que Ele queria para a minha vida. E talvez Ele já estava falando há muito tempo e eu não ouvia, porque eu estava ansiosa, querendo fazer minhas próprias vontades, e aí fiquei, dando um murro em ponta de faca, como diria. Bom, temos permanecido em fé? Nesse período de inconstância, eu observei esses dias que o meu relacionamento com Deus não era um dos melhores, ainda que eu estivesse na igreja. Eu não lia a Bíblia todo dia, eu não orava todo dia. Eu sempre tive o hábito de, enquanto eu estava no ônibus ou andando, ficar falando com Deus. Mas eu não separava um tempo para orar mesmo, ajoelhar sozinha com Ele. E talvez isso seja o que mais tem feito a diferença na minha vida. Quem me conheceu quando eu cheguei na Central e me conhece hoje, talvez possa testemunhar de ver algumas diferenças na minha vida. Eu não estaria falando aqui só para começar. Não tem gente concordando aí, isso é verdade. Eu estava ainda vivendo essa fase de depressão, de baixa autoestima, então, nossa, para mim todo mundo me odiava, você sempre achava que tinha alguma coisa onde não tinha. E é interessante porque eu tem um ministério da Mais, que chama Filhas de Sara, aqui no bairro de cima. E eu fui lá conversar com a pastora, e aí na hora de ir embora ela virou pra mim e falou: nossa, você tá diferente, você tá mais bonita, que não sei o que, tá sorridente e tal. E eu ouvi isso algumas vezes nos últimos meses. E eu fiquei, só pode ser Jesus, porque eu não fiz nada. Não fiz nada. E de fato, eu posso testemunhar que é isso, sabe? Hoje eu tenho permanecido em fé. Talvez alguns possam pensar, porque você está numa base missionária, lá deve ser oração 24 horas por dia. Não, lá não é casa de oração, infelizmente. Eu gostaria muito que fosse, mas não é. Sabe, a gente tem uma rotina parecida com a de vocês. A diferença é que a gente está trabalhando por uma causa missionária. Mas é emprego, é um trabalho de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, normalmente, tempo livre, folga no final de semana, é a mesma rotina. E não obrigam a gente a orar nem ler Bíblia, é todo mundo adulto. Então, se você não faz isso, sua fé vai como qualquer outro. O que diferenciou foi o fato de eu perceber que minha vida não ia ser boa, que eu não ia experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, enquanto eu não tivesse relacionamento com Ele. Não tem outra resposta. A nossa vida não vai ser boa de fato, a gente não vai ser feliz de fato, não vai perder aquele vazio no coração enquanto a gente não tiver relacionamento de intimidade com o Senhor. A gente pode fazer rituais, sacrifícios, não vai resolver. Não vai. E aí, com quem que a gente tem andado? Porque isso diz muito sobre as nossas atitudes. Eu li uma frase essa semana que fala assim: você é a média das 5 pessoas com quem mais vive. É do Jim Rohn, é um escritor motivacional na área de negócios. E isso para mim é muita verdade. Eu falo que a gente fica mais parecido com Jesus à medida que a gente anda mais com Ele. E isso é verdade. Se eu andar muito com Pedro, eu vou começar a ter manias do Pedro, um jeito de falar parecido com Pedro, e vice-versa. Ele vai pegar algumas características minhas e eu dele. Isso é natural. Então, se a gente anda com Jesus, a gente vai começar a ser parecido com Ele, a gente vai começar a refletir a luz, sem esforço. É engraçado que a maioria das vezes que as pessoas viram pra mim e falam: nossa, Deus te usou, que não sei o que e tal, eram nas vezes que eu menos esperava, menos queria, no sentido de, tipo, eu não estava preocupada com isso nem nada, e aconteceu. Todas as vezes que eu quis fazer algo para que vissem, para que Deus falasse, nunca deu certo. Mas quando você anda com Jesus, é natural isso acontecer. O seu bom dia é diferente, você passa a tratar as pessoas, você passa a tratar as pessoas do dia a dia diferente, sabe? O seu sorriso passa a ser diferente. Pelo menos deveria, porque a Bíblia nos ensina sobre caráter. E
isso não é só não roubar, não matar. Caráter fala de coisas pequenas. É não furar fila, é não fazer aquela mentirinha. Até mesmo não chegar atrasado nos lugares. Isso eu recebo, amém. Porque eu preciso mudar disso. Mas é sobre todas essas coisas, sabe? Pedro era uma pessoa inconstante. Né? Até um determinado momento na vida a gente vê que ele era inconstante. Era sempre uma das primeiras pessoas a topar tudo. Super motivado. Legal. Mas também foi o que negou Jesus. Motivação só não basta. Não basta eu estar empolgada para sair na rua, gritando, Jesus, eu te amo, e pintar uma cruz no meu rosto e fazer coisas assim. Não que eu seja contra isso, eu faço isso e é legal, mas não basta só isso. Não basta ser só empolgado, sair gritando Jesus pela rua e não ter um relacionamento com ele. Isso é hipocrisia. Nicodemos era super instruído, ele era um mestre. Mas quando Jesus foi conversar com ele, ele não entendia do que Jesus estava falando. Também não basta ter grandes níveis de educação. Não é que você não tem que estudar, é bom, mas também não é só isso. Não adianta, eu posso fazer um seminário anglicano, presbiteriano, batista, todos, conhecer de todas as linhas teológicas e não vai resolver de nada se eu não andar com Cristo, se eu não tiver intimidade com Ele. Vai ser em vão. É preciso crer e permanecer, mais do que ter boas motivações, mais do que ter boas instruções. E para permanecer, é duas coisas que a gente está cansado de ouvir falar na igreja, a gente vai ter que continuar falando, porque a gente sempre fala isso. Oração e leitura da palavra. Não tem outra opção. A Bíblia fala várias vezes de oração, que a gente precisa perseverar em oração. E eu queria ler, eu estava ouvindo esses dias um devocional do Charles Spurgeon, ou alguma coisa do tipo. E aí ele fala sobre oração, e eu queria ler uma coisa que ele disse, eu achei legal. Ele fala assim: você tem necessidades? Não? Então temo que você desconheça sua própria pobreza. Você não precisa pedir a misericórdia de Deus? Nesse caso, que a misericórdia dele lhe mostre a sua miséria. Uma pessoa que não ora é uma pessoa sem Cristo. A oração é o sussurro da criança confiante, o grito do crente pelejador, o descanso do santo moribundo que vai ao encontro de Jesus. É a respiração, o lema, o conforto, a força, a honra de um cristão. Se você é um verdadeiro filho de Deus, há de procurar a face do seu Pai e viver no amor dele. Ora para que este ano você seja mais santo, humilde, zeloso e paciente. Peça a Deus uma comunhão mais íntima com o seu Senhor. Entre com mais frequência na sala de banquetes do amor dele. Suplique que você seja uma bênção e um exemplo para os outros, e que viva mais para a glória do seu Senhor. O tema desse ano deve ser perseverar na oração. Eu achei interessante porque se a gente fala que a gente ama a Deus e que Ele é nosso Pai, a gente tem que ter comunhão com Ele, conversa. Eu sei que muitos de nós, talvez a maioria de nós, não tivemos um bom exemplo paterno em casa. E isso muitas vezes dificulta de ver Deus como Pai no sentido que Ele diz. Mas Ele é o Pai perfeito. E palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não fosse importante, não ia ter tanta ênfase no ouvir e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo, é lendo que a gente vai conhecer dele. Não vai adiantar muito, como a gente viu nas histórias que eu estava falando antes, a gente ouvir testemunhos de outras pessoas. É ótimo, edifica. Mas se a gente não tiver os nossos próprios testemunhos, a gente vai esmorecer na fé. Porque a gente só vai conhecer de ouvir falar. Sim, eu ouvi dizer que Deus curou aquela moça. Aconteceu isso com aquela pessoa. E na sua vida? Por que não está acontecendo? Na minha vida, por que não está acontecendo milagres? Eu poderia talvez falar de missões. Talvez era o que todo mundo esperasse que eu fosse falar.
E de fato a Bíblia é missionária, sim, a gente vê isso de trás para frente, não tem como negar. Mas tem uma coisa que geralmente as pessoas confundem, que é missão integral e missão de tempo integral. Missão de tempo integral é aquela pessoa, usando o meu próprio exemplo, vai sair do seu contexto, vai para uma base missionária ou para um campo e vai dedicar o seu tempo, literalmente, todo para isso. Agora, quando a gente entende missão integral, a gente entende que o que a gente tem em mãos, o nosso dom, o nosso talento, a nossa profissão, é para testemunhar do amor do Senhor. Seja na faculdade, seja no serviço, aonde eu estiver, na rua, pegando um ônibus, comprando algo, sendo educado, isso faz diferença. E é interessante porque faz muita diferença a gente ser educado. Porque hoje em dia ninguém é. Então quando alguém é, as pessoas logo falam, nossa, você é diferente. Já abre uma porta enorme para você falar por que você é diferente. Então, todo mundo é missionário, eu ouço muito isso. E é fato, todo mundo é missionário no sentido que todo mundo tem que testemunhar do amor de Jesus. Mas nem todos foram chamados para ir para o campo. Eu não vou falar, vamos para o campo. Eu ia ficar muito feliz se alguém falasse eu tenho chamado missionário. Porque é o que eu faço, eu vou ficar feliz, naturalmente. Igual alguém falando que ama desenhar. Uma criança falando, eu amo desenhar, tia Camila. Eu fico boba, eu quase choro. Porque é o que eu gosto de fazer. Mas eu não posso falar com vocês, façam missões. No sentido que eu faço. Porque não é para todo mundo. E não é por questão de merecimento, nada a ver com isso. É simplesmente pelo fato que Deus criou cada um com uma função específica. Cada um tem uma função. E se eu falar, faça missões e o seu chamado é fazer louvor, você não vai ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. O pastor Mário Freitas, que é o líder da Mais, ele sempre fala isso, que a gente tem que ser tudo aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Não adianta você investir seu tempo em ministérios que não são seus. Você não vai fazer tão bem quanto fazer aquilo que Deus te fez para ser. Mas mais do que isso, é pregar com a própria vida. É como eu estava dizendo, com caráter, sabe? Isso faz muita diferença. Então a pergunta não é se você está disposto a ir para a Coreia do Norte, que é o país mais fechado, com mais perseguição religiosa do mundo. A pergunta é se você tem feito o melhor com o que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Nem todo mundo sabe para que nasceu. Descobrir vocação gasta tempo. Eu sou a minoria, que já sabia desde pequeno. O normal é com o tempo você vai experimentando as situações e vai descobrindo. Não tem problema nenhum nisso, esse é o processo natural. E enquanto isso, eu faço o que então, Camila? Hoje, coincidentemente ou não, foi a mostra dos ministérios. Tem um monte de coisa para vocês fazerem. E além disso, tem oportunidade de fazer outra coisa que talvez não foi dita. E também tem a oportunidade de vir aqui ajudar a faxineira a varrer, a lavar os pratos, sabe? Essas coisas que não nos diminuem em nada. Pelo contrário, geralmente chama mais atenção do que quem está cantando lá na frente. Porque cantar, todo mundo quer. Pregar, todo mundo quer. Sabe? E lá no Paraguai, só para dar um exemplo, eu falei que a gente ministrava nas escolas, mas a gente pintou parede, fez muitas coisas assim, limpou lixo, pintou ponte, plantou árvore, sabe? Tudo que a gente via, que a gente podia fazer, a gente se colocava à disposição. Até descobrir o que Deus quer da gente. É bem assim, a gente experimenta até Deus direcionar o que é específico. Descobrir o que é seu chamado específico, vai fazer isso. No tempo certo, lógico. Mas faça isso. Não tenha medo do que Deus te chamou para fazer. Eu não vou pregar ali na rua, foi Deus que chamou para fazer. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não vou porque todo mundo vai ficar me olhando. Então eu vou ficar na recepção ou na intercessão, que é dentro, é fechado, ninguém vai me ver, ninguém vai me criticar. Se o seu chamado é ir para a rua, vai para a rua. Agora, se você vamos supor, não tem muita paciência para lidar com crianças, não vai trabalhar com isso, você vai matar as crianças. Literalmente, às vezes. Tô brincando. Mas, não sei, né, sei lá.
Mas se o seu chamado é interceder pelas nações, gaste tempo intercedendo, faça o que Deus te chamou para fazer. A nossa capacidade de dizer sim para Deus, quando Ele fala que quer que a gente faça algo, a nossa capacidade de falar sim, Deus, eu vou fazer, seja o que for, ela acontece à medida que a gente conhece mais o Senhor. Quanto mais a gente conhece Ele, o amor dEle, mais a gente ama, mais natural e fácil se torna dizer sim. Se a gente não está conseguindo dizer sim, a gente tem que rever como está o nosso relacionamento com o Senhor. Porque quando a gente entende que Ele deu tudo para nós, que Ele era Deus, entrou num corpo como o meu e o seu, sujeito à doença, dor, por amor a nós, eu pelo menos fico maravilhada. E fico, eu tenho que fazer alguma coisa por Ele, não posso ficar parada. Quando a gente entende o amor do Senhor e vive nesse amor, a gente fica disposto a fazer tudo por Ele. E até dizer sim para o não dEle, que é difícil também ouvir não do Senhor, né? Mas eu só vou permanecer nesse amor pelo Senhor se eu tiver uma vida de intimidade, de oração, de palavra com Ele. Se eu parar de fazer isso, eu vou voltar a ser ansiosa, a tomar decisões erradas. Uma outra frase diz assim: avivamento é mais que uma longa reunião e uma igreja lotada. Avivamento é o despertar dos abatidos. É uma frase do T.D. Jakes. Às vezes a gente acha que avivamento é quando a igreja é grande, tem muita gente, muita festa. Não é isso. Avivamento é quando eu saio da minha zona de conforto, quando eu levanto da cadeira e vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Isso é avivamento. O melhor lugar para estar não é na Mais, não é na Jocum, não é no Íris, não é nenhuma base missionária, não é na Central, não é na Lagoinha, não é na Batista em Cristo. Não tem um nome, sabe? Não é um lugar físico. O melhor lugar para se estar é no reino de Deus. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus é a vontade dele sendo estabelecida em nós. Reino, reinar, vontade. Isso é reino de Deus. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar. Jesus fala que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Se nós seguimos Jesus, nós temos que alimentar do mesmo que ele se alimentava. Fazer a vontade do Pai. Amor é guerra. Pedro, você não pegou o vídeo não, né? Pegou? Então, tem uma música do Hilson que chama Love is War. Amor é guerra. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Que para permanecer no Senhor, a gente tem que morrer para nós mesmos, a nossa vontade, sabe? O nosso desejo. Morrer para viver para o Senhor, assim como Ele fez. Então é uma guerra diária. Todo dia eu vou renunciar às minhas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor primeiro. Só antes de colocar a música, eu queria que a gente prestasse atenção nessa letra. Eu li uma notícia esses dias, da Portas Abertas, que na Indonésia fecharam várias igrejas lá, e várias mulheres e crianças estão passando fome por causa dessa perseguição. E aí uma dessas mulheres, dessas cristãs, disse a seguinte frase: a situação é difícil, a situação que eles estão vivendo lá, né? De fome e tal. A situação é difícil, mas devemos ser fortes. Jesus sofreu e morreu na cruz por nossos pecados. Temos que fazer valer a pena esse sacrifício. O maior sacrifício que existiu na terra, Jesus fez por nós. O que nós podemos fazer pelo Senhor? Justice and your mercy, heaven walked the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my foe your own. Turn my eyes to see your face. All my fears surrender.
I will fight to follow. I will fight for love. You're my life forever. To the triumph of the sun. Let your love be my companion in the war against my pride. Long to break all vain obsession till you're all that I desire. Turn my eyes to see your face as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. And I will fight to follow. I will fight forever. You're my life forever. To the triumph of the sun. And I know your love has won it all. You took the fall to embrace my sorrows. I know you took the fight. You came and died, but the grave was borrowed. I know you stood again, so I can stand with a life to follow in the light of your name. Turn